Olá, sou o Armando Alaio, tenho uma licenciatura em História pela Faculdade de Letras do Porto e estou a terminar o meu mestrado em Estudos Africanos. Dou explicações de História online, ajudando os alunos a aprender a História de maneira fácil e interessante. Neste canal vamos descobrir juntos histórias fascinantes com vídeos didáticos. Espero que gostem e aprendam muito. Obrigado por estarem aqui. Toda a narração deste videocast é baseada em textos originais criados por Armando Alaio. Estes vídeos fazem parte de um conjunto de recursos educativos utilizados nas suas aulas. Hoje vou falar a história sobre um período muito marcante na história de Portugal, o Estado Novo. Mas, antes de entrarmos diretamente nesse capítulo, vou contar como tudo começou, porque nada acontece de um dia para o outro. Imaginem Portugal nos anos 20, durante a Primeira República. Era um período de grande instabilidade, greves por todo o lado, mudanças constantes de governo, tivemos 45 governos em 16 anos, pobreza e as contas públicas num caos. Muitos estavam descontentes, incluindo os militares, que decidiram tomar a situação em mãos. Em 28 de maio de 1926, um grupo de militares liderou um golpe de Estado, com o objetivo de pôr fim à Primeira República e instaurar uma ditadura. Os principais líderes deste golpe foram General Gomes da Costa, que liderou a Marcha Militar de Braga até Lisboa, General Oscar Carmona, que mais tarde se tornaria Presidente da República, Coronel Mendes Cabeçadas, que inicialmente foi nomeado chefe do governo provisório, mas foi afastado rapidamente. Sem grande resistência, o governo republicano caiu e a ditadura militar foi instaurada. Este golpe foi o primeiro passo para o regime que viria a consolidar-se mais tarde como o Estado Novo. E é aqui que entra o grande protagonista do Estado Novo, António de Oliveira Salazar. Quem era este homem? Afinal, Salazar nasceu em 1889, numa aldeia de Viseu, filho de agricultores. Desde cedo, teve uma educação religiosa muito rígida e foi estudar para o seminário, mas acabou por escolher outro caminho, a economia. Tornou-se professor universitário em Coimbra e destacou-se pela sua inteligência e rigor. Em 1928, quando o país enfrentava uma grave crise financeira, Salazar foi chamado para ser ministro das Finanças. Ele aceitou, mas com uma condição: teria controle total sobre as despesas do Estado. Em pouco tempo, conseguiu equilibrar as contas públicas, ganhou prestígio e, em 1932, tornou-se presidente do Conselho de Ministros, equivalente ao atual primeiro-ministro. O Estado Novo, instaurado oficialmente em 1933, era uma ditadura. Salazar chamava-lhe uma democracia orgânica, mas, na prática, não havia liberdade. Tudo era controlado. Era um regime autoritário, conservador e centralizado. Os pilares do Estado Novo eram três. Deus. A Igreja Católica tinha um papel central na sociedade, controlando a educação e promovendo valores tradicionais. Pátria. O regime exaltava o nacionalismo, defendendo a ideia de que Portugal era eterno e superior. Família. Valorizava-se a família tradicional, onde a mulher cuidava da casa e o homem sustentava o lar. Para entender bem, vamos falar do dia-a-dia. Salazar acreditava que liberdade e democracia traziam desordem. Por isso controlava tudo através de censura. Tudo o que fosse publicado, jornais, livros, músicas, tinha de ser aprovado pelo governo. Quem ousasse criticar o regime era silenciado. PIDE. A polícia política era temida por todos. Prendiam e torturavam quem fosse contra o regime. Propaganda. Salazar era apresentado como o salvador da nação. Escolas, rádios e até cartazes nas ruas glorificavam o Estado Novo. Além disso, o regime tinha organizações como a Mocidade Portuguesa, para doutrinar os jovens, e a Legião Portuguesa, uma força paramilitar que defendia o governo. Nos anos 30 e 40, Salazar conseguiu criar uma imagem de estabilidade. O equilíbrio das contas públicas e a neutralidade de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial deram ao regime uma certa credibilidade. Muitos viam Salazar como um líder competente e disciplinado. Mas a realidade era outra. Portugal continuava a ser um país pobre, atrasado e rural. A maioria da população vivia no campo, sem acesso à educação ou saúde.
Enquanto outros países europeus modernizavam-se, Portugal permanecia estagnado. Em 1961, as colónias africanas começaram a lutar pela independência, dando início à Guerra Colonial. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau queriam ser livres, mas Salazar recusava abrir mão do Império Colonial. A guerra foi longa, violenta e muito cara. Milhares de jovens portugueses foram enviados para a África e muitas famílias sofreram. Isto desgastou o regime e aumentou o descontentamento entre os portugueses. Em 1968, Salazar sofreu um derrame cerebral e foi substituído por Marcelo Caetano, mas a essência do regime manteve-se. No entanto, o Estado Novo já estava enfraquecido. A guerra colonial, a pobreza e o isolamento internacional levaram à Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. Os militares organizaram um golpe de Estado pacífico e o regime caiu sem violência. Foi o fim de 41 anos de ditadura. O Estado Novo marcou Portugal de forma profunda. Foi um período de estabilidade para alguns, mas de repressão, atraso e sofrimento para muitos. Hoje, quando olhamos para este capítulo da nossa história, percebemos a importância da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Espero que esta partilha vos tenha ajudado a compreender melhor o que foi o Estado Novo e como ele moldou o nosso país. O Estado Novo marcou Portugal de forma profunda. Foi um período de estabilidade para alguns, mas de repressão, atraso e sofrimento para muitos. Hoje, quando olhamos para este capítulo da nossa história, percebemos a importância da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Espero que esta partilha vos tenha ajudado a compreender melhor o que foi o Estado Novo e como ele moldou o nosso país. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Partilhem com os vossos amigos e deixem um gosto, pois assim incentivam-nos a continuar a trazer histórias inspiradoras como esta. Obrigado por nos acompanharem. Transforme o seu tempo em conhecimento com as nossas aulas em MP3. Episódio criado por Armando Olaio. Obrigado por estarem aqui.